Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a aula de hoje vai ser sobre a origem da filosofia. Isso mesmo, não adianta nada a gente estudar filosofia, aprender, se aprofundar, se a gente não sabe de onde veio e para onde que eles queriam chegar lá no início da Grécia, tá? Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no meu canal para receber as notificações das aulas que vão ser postadas durante aí as semanas. E também não deixe de comentar o que você achou dessa aula. Tudo aqui, as dúvidas você pode perguntar também. E também, se caso necessitar, tem o nosso e-mail aqui de suporte que você pode enviar. Certo? Então vamos lá para a nossa aula sobre a origem da filosofia. Nós vamos explicar essa aula aqui por dois caminhos. O caminho da origem histórica e o caminho da própria origem filosófica, né, do mundo das ideias. Então, primeiro do mundo material, lógico, dos fatos, e depois nós vamos no mundo das ideias. Beleza? Então, história da Grécia, em geral, nós vamos aprender o seguinte, que a Grécia nunca formou um reino, a Grécia nunca formou um império, a Grécia era dividida em cidades-estado, né? Para quem não sabe o que é uma cidade-estado, como elas eram divididas, tem a minha aula sobre cidade-estado ali numa das minhas aulas passadas. É só clicar ali no link e aí vocês vão ter acesso a essa aula, beleza? Então, vamos lá. Por ser cidade-estado, todas essas cidades-estado tinham um caráter de avanço, né? Cada uma queria avançar da sua maneira. E isso fazia com que essas cidades-estado tivessem uma relação entre elas, né? Automaticamente, por mais que eles tinham uma mesma mitologia, por mais que eles tinham bastante característica parecida com isso, né? De terem uma língua própria, a mesma língua e tudo mais, eles tinham maneiras de pensar diferentes, de se organizar diferente. Isso foi o suficiente para a gente ver uma certa troca cultural entre esses povos, entre essas cidades que existiam ali dentro da própria Grécia, né? Então, basicamente ali entre o século 8 e século 6 a.C., elas começam a se desenvolver. E três motivos históricos que nós temos que colocar que pode ter originado ali a filosofia, a eles questionarem as coisas. Primeira coisa, o comércio, né? O comércio que existia entre elas levava cada um a ver o preço das coisas de uma maneira. Então, eu vejo de uma maneira, você vê de outra. Naquela época não tinha uma moeda padronizada, então não dá para a gente calcular, às vezes, uma unidade no nosso negócio. Então isso era um grande problema para aquela época. E isso fez com que algumas pessoas começassem a pensar, de fato, poxa, por que para ele este material ele é mais valioso e para outro não? Então, porque a origem da filosofia está muito junto com o início dos questionamentos. As pessoas começam a questionar as coisas, tá? Beleza. Então, o comércio. Segundo ponto, as divisões sociais, né? Não no sentido daquela pirâmide clássica da aula de história, né? Ai, porque no topo tá fulano. Gente, aquilo lá é uma interpretação da divisão histórica, beleza? Não adianta, a gente não pode definir de fato como daquela maneira. Eu acho muito perigoso, na verdade, porque você acaba perdendo o sentido filosófico do negócio. Por exemplo, o que a divisão social ela vai trazer de proveito para a vida filosófica? Primeiramente, por que uns têm mais aptidão para conhecimento e outros não? Por que uns têm habilidades mais do que outros? Por quê? Entende? Os porquês. Por qual motivo aquela natureza acontece isso? Por que o mar fica agitado? Coisas simples, gente. Por que aquela pessoa tem mais jeito para isso, por que o outro não? E claramente, por que uns têm poder e outros não? Então,
o questionamento social, ele acaba se tornando natural em meio a uma constituição de sociedade. E aí entramos a um outro questionamento. O fato de eu conhecer e lidar com outras cidades, por que que na minha cidade existe, vamos supor, entre aspas, essa classe social e na outra não tem? Sabe, fica algo muito complicado, né? Então, dentro desse contexto aqui da filosofia, nós vamos considerar a seguinte informação, que esta visão de social, de ver que no comércio eles começavam a perceber que as pessoas se dividiam diferente, tinham rotinas diferentes, eles começam a ter uma, entre aspas, mas muito entre aspas, uma liberdade religiosa. Mas não era muito bem uma liberdade religiosa, porque eles todos seguiam um mito, uma mitologia. Mas toda mitologia, ela possui fragmentos soltos. Isso dá a oportunidade para qualquer pessoa de criar um novo Deus, de criar uma nova interpretação. Ele acaba tendo essa possibilidade. Então, a mitologia, em geral, não só na Grécia, te dá essa oportunidade. Não é à toa que a própria, nas grandes acrópolis gregas, você muitas vezes tinha uma base escrito Deus desconhecido, porque eles talvez tenham esquecido de algum Deus, aí dá um espaço para cultuar ele. Então, cada cidade acaba muitas vezes criando Deus. Então, a mitologia grega, do início da Grécia para o final, é completamente diferente, por conta dessas invenções, entre aspas, de novos semideuses, de novos deuses, de novos poderes, enfim, de novos questionamentos. Então, no contexto histórico, essa é a explicação. Pelo comércio, pela troca de cultura ali no comércio, pelos questionamentos sociais e também por causa dessa mitologia aberta, né, dessa liberdade religiosa, de você poder crer em vários deuses, em várias ideias, e deuses que agem de maneiras completamente diferentes uma das outras. Então, agora, como que eu posso definir isso da parte filosófica? O ponto final aqui histórico que eu citei foi a mitologia. Os questionamentos levavam as pessoas, obviamente, a questionar os deuses, aquela mitologia. As pessoas não estavam mais se contentando com as explicações, vamos dizer assim, divinas das coisas. Por que que chove? Porque Deus quer. Não tem um motivo para chover. Sabe? Um motivo racional, um motivo material, né? Vamos dizer assim, um motivo científico. É por isso que a filosofia, ela é a origem de todas as matérias, todos os componentes curriculares. Porque todos os componentes curriculares, a base do conhecimento é o questionamento. Então, o exemplo que eu dei aqui é um conhecimento que vai levar a pessoa a uma ciência, uma biologia, né, uma geografia. Então, as pessoas não estavam mais contentes com os mitos, né, com as explicações mitológicas. Então, a filosofia vai surgir nesse ponto, de você fazer uma transição, uma passagem do mito para o logos. Né? Que o logos seria o verbo, a explicação, né? A realidade, ou em outros escritos filosóficos mais profundos, a verdade. O logos podemos definir ali como verdade também. Olha só, então, do mito, eu vou levar para uma verdade. Não que o mito seja uma mentira, mas ele não é uma verdade. Uma verdade clara. Ele pode ser uma verdade, mas não é uma verdade fantasiada, uma verdade trabalhada, uma verdade imagética. Mas nós vamos atrás de uma verdade clara. Então, a palavra filosofia surge em meio a isso. Por quê? Philos, né? A palavra philos vem de amor, amizade, um amor de amizade. Né? Porque a palavra amor ela tem vários significados na Grécia e o philos é um amor de amizade, um amigo. Detalhe, amigo é diferente o amor de amigo é diferente do amor de um casal.
Por que eu estou falando isso? Porque Sofia vem de sabedoria. Então o filósofo, ele não é o portador da verdade, ele é o amigo da verdade. Senão não seria philos, que é o amor de amizade. Que o amor de amizade não é um amor de posse. O amor matrimonial é um amor de posse, podemos definir assim. Então, teria sido outro nome. Né? Então, já quebramos um paradigma aqui. Que o filósofo, ele não é o portador da verdade, mas ele é um amigo dela. Ele vai levar as pessoas a encontrar ela. Eu vou te levar a conhecer o meu amigo, a verdade. Então, resumindo, o filósofo, ele é o caminho para a verdade. Né? Essa é a definição clássica para filosofia. E o papel crucial de um filósofo. Até porque, sem um filósofo, jamais existiria filosofia. Né? Esse é um ponto que eu queria deixar aqui primeiramente para vocês. Ok? Então, tudo bem. Vamos lá. O filósofo, além de ter essa amizade, ele vai cativar a vontade de conhecer a verdade dentro dele mesmo e todos os seus alunos ou as pessoas que estão te ouvindo. Então vamos lá. Como assim? A filosofia, ela vai buscar as pessoas a entender melhor a natureza, a entender melhor o mundo, a entender melhor a vida, a entender melhor os problemas, a entender melhor tudo que existe neste mundo material e o como ele funciona, que engrenagem ele anda. A filosofia, ela surge com questionamento sobre a origem da vida, por exemplo. Não é à toa que os pré-socráticos, que nós vamos ter aula de parte por parte desse movimento aqui na Filosofia em Foco, no pré-socrático, por exemplo, eles vão estar baseando na busca da origem da vida, que vão tentar definir qual é o material que deu origem a tudo. Uns vão falar que é a água, outros vão falar que é o ar, outros vão falar que é o fogo, outros vão falar que é a terra. Aí depois haviam os socráticos que vêm para buscar a verdade. O que é a verdade? Absoluta ou não, relativa? São perguntas completamente profundas e que tecnicamente não possuem uma definição evidente, né? Uma definição concreta. E aí nós vamos discutindo, e é isso que o filósofo vai fazer, que a filosofia surge. Esse abrir a mente das pessoas. Por isso que os filósofos inicialmente na Grécia eram perseguidos. Porque os grandes homens de poder usavam da mitologia e dos mitos para fazer o povo obedecê-los àquele autoritarismo, muitas vezes, ou aquela ideia política que eles criam para falar, não, os deuses queriam assim. Isso não vai ser usado só na Grécia, vai ser usado até hoje, é usado até hoje em muitas outras nações, não o mito, mas a religião. Então, a filosofia, ela vem para dizer assim, não que a religião está errada, pelo amor de Deus. Pessoas que falam que filósofo veio para dizer que a filosofia veio para dizer que a religião está errada, pelo amor de Deus, vai estudar um pouco mais. Na verdade, não. Se fosse assim, as religiões, boa parte delas não teria filosofia. Né? Mas ela veio para tirar esta visão mitológica da vida humana. Ele vem trazer um pouco de realidade para as pessoas. Então, a filosofia é pensar, é indagar, é se intrigar, interrogar, é você, mas com uma premissa, a humildade. Não adianta nada eu interrogar, colocar no lugar do outro, querer saber mais as coisas, ter curiosidade, se eu estou tendo aquilo para minha soberba. A filosofia não é um campo para soberbos. É uma frase que eu gosto de falar bastante. Porque o verdadeiro filósofo, ele vai ser amigo da verdade. Ele não quer ser portador. E o soberbo, ele acha que ele é portador da verdade. Aí mora o ponto. Então, nesse conceito básico da filosofia, nós vamos encontrar, então, esse caminho, essa humildade de que eu estou indagando, mas se eu estou indagando, eu estou me predispondo a receber uma resposta. E esta resposta pode não ser aquela que eu quero ouvir,
Ou muitas vezes aquela resposta pode provar que eu estou errado, ou que a minha linha de raciocínio não tem lógica, ou que ela é falha. Aí eu tenho que ter a humildade de reconhecer isso. No século XXI a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. As pessoas vão para os debates e conversas já com pressupostos de soberba. E isso dificulta a compreensão da verdade. Porque daí a verdade se torna relativa não somente porque definiram ela como verdade relativa, mas simplesmente porque eu não quero largar o osso da minha opinião, que muitas vezes pode estar errada. Enfim, então a filosofia ela chega por este passo de humildade. Este passo para ensinar que, para conseguirmos atingir a sabedoria, precisamos de um caminho constante. Não é amanhã que eu vou conseguir isso, é um processo. Enfim, nós temos que buscar a verdade com frequência. Alguns filósofos vão definir que, na verdade, você nunca vai encontrá-la em vida. Se encontrar no final da vida. Então, olha que profundo isso, né? Enfim, de uma certa maneira, a filosofia ela pode ser considerada uma atitude praticada pelo homem, desde que este homem seja capaz de pensar. Olha só, de pensar. Não pré-definições. Pensar não significa que eu pensei, defini e vou debater com o cara lá para defender minha opinião. Não. Até no debate com o outro eu tenho que estar aberto a isso. Porque às vezes o que ele vai me falar é uma coisa que eu não tinha na cabeça, não tinha no mundo das minhas ideias, né? Enfim, a filosofia muitas vezes vai adquirir uma busca pela felicidade também. Por isso que algumas aulas a gente vai tratar bastante sobre ética, porque a ética, de fato, no geral, seria uma busca da verdade. Então a filosofia é cuidar da alma. Eu gosto de definir isso também. É cuidar da alma, é cuidar da nossa essência, cuidar do nosso ser como um todo. Um ser espirituoso e um ser carnal. Espirituoso no sentido de alma mesmo, de sentido que eu tenho uma áurea, algo além dessa matéria aqui, né? Então, a filosofia ela precisa trabalhar com esta questão. E se eu não trabalho, eu não vou cuidar da minha alma. Se eu não cuido da minha alma, eu sempre dentro de mim vou sentir que está faltando algo, né? Uma ansiedade, eu vou sentir isso de uma certa maneira, né? A falta de fé, podemos colocar ali, que é um problema para a filosofia realmente. Isso aqui de todos os clássicos, né? Então, você sentir uma estranheza ao receber algo, podemos dizer que isso é filosofar. Porque a filosofia ela vai te levar a pensar, a questionar, mas também ter a humildade de reconhecer o argumento e tudo isso daí vai levando o ser humano a pensar, a pensar, a pensar. Então a filosofia é isso, ela surge em meio a uma linha de pensamento. E aí se surgem as escolas filosóficas, que eles criam padrões de linhas de pensamento. Então tem a escola de Mileto, tem a escola socrática, depois vai ter a escola platônica, vai ter a escola aristotélica, a patrística, a escola... Cada escola vai, entre aspas, adquirir um método para alcançar essa verdade, ou a felicidade, ou o sentido da vida. Então, esse método seria a filosofia. A escola filosófica, no caso. Todos são filósofos, todos filosofam, mas eles possuem métodos diferentes, por isso que dentro da história existem inúmeras escolas filosóficas. Entenderam, meu povo? Acharam a aula boa? Gostaram? Comente aqui na nossa aula se você queria mais profunda, eu queria que desenvolvesse mais, tudo mais. Fique tranquilo, coloque nos comentários que a gente prepara uma próxima aula. Mas também curte esse vídeo para que você receba também mais aulas, me incentive a continuar este meu canal, esse canal Alexandria. Muito obrigado por tudo, não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber as minhas próximas aulas. Espero você na próxima aula.